Então o homem, quanto mais perto de Deus ele está, mais luz ele ganha, porque Deus é luz. E mais quebrantado esse homem se torna. E mais consciência a pessoa passa a ter da sua condição pecaminosa. E assim o Espírito Santo de Deus quebranta mais essa pessoa. Que todos nós temos um ego. Todos nós somos pecadores e herdamos isso lá de Adão, desde o Jardim do Éden. Então todos os seres humanos, ele tem esse potencial negativo no seu interior, de fazer as coisas totalmente em si mesmas. Boa parte dessa natureza caída que está em nós, que infelizmente já nascemos com isso impregnado nos nossos corações, que é esse ego que veio de Satanás, que é o próprio veneno da serpente que entrou na raça humana. Por isso que todo comportamento humano, seja a prática de boas obras ou daquelas obras clássicas negativas que a gente chama de erro, pecados, falhas, injustiças, tanto esse lado mal e o lado bom dessa natureza que está na nossa alma, que está na nossa mente, está na nossa emoção, está em todo o nosso ser, é proveniente da mesma fonte. Vem da fonte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos compreender cada vez mais o que aconteceu de fato no Jardim do Éden. Quais foram as reais consequências da queda de Adão, de ele ter agido independente de Deus. Deus deu liberdade total ao homem, livre escolha, livre arbítrio. Mas podemos dizer que a escolha de Adão e Eva não foi uma escolha sábia, inteligente. E pelo fato deles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriu uma janela dentro da humanidade de Adão e Eva. Abriu-se uma porta para Satanás entrar em forma de veneno. A serpente injetou o veneno para dentro da natureza humana. Por isso que o homem, a partir daquele momento, ele gradualmente, gradativamente, ele foi caindo e caindo, se corrompendo cada vez mais. Porque essa árvore é a árvore da morte espiritual, psicológica e física. Foi isso que Deus disse: não comes desse fruto, porque o dia que dele comeres, certamente morrereis. Porque essa árvore, ao comê-la do seu fruto, trouxe Satanás para dentro da raça humana. Por isso que o resultado final do pecado é você ver uma humanidade caída, corrompida, injusta, em todos os sentidos. Conseguimos enxergar pela luz de Deus da sua palavra e pela própria experiência do nosso dia a dia o quanto o ser humano, enquanto a humanidade, a essência humana, ela está degradante, corrompida e caída. E os homens e as mulheres que têm os seus cargos, profissões, que lidam muito com o comportamento humano, mexe com a ética, com a moral, tentando moldar uma sociedade um pouco melhor, não dá conta, não consegue resolver o problema do homem. Nem a filosofia, nem a psicologia, nem os sistemas religiosos, nada abaixo de Cristo pode salvar, pode purificar, redimir, justificar, libertar da escravidão, do pecado, da morte, desse mundo de treva. Nada abaixo de Cristo Jesus dá conta, tem condições alguma de resolver o problema profundamente do homem, do ser humano em si. Por isso, quando Deus olhou para a raça humana, ele se moveu de amor e misericórdia. Por um lado, Deus, na sua justiça perfeita, querendo acertar a conta com os seres caídos, ao ponto que ele abriu um parênteses na sua administração eterna, no seu plano eterno, e trouxe o dilúvio na época de Noé, tentando reduzir, resolver o problema pecaminoso daquela raça humana daquela época, extremamente pecaminosa, tentando resolver o problema parcialmente. Por isso que Deus julgou a raça humana com o dilúvio. Mas Deus já tinha clara consciência e ele já tinha uma maneira de resgatar o homem, de salvar o homem dessa condição e posição terrível.
Agora, creio eu que o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16, ganhou mais brilho. Esse versículo nós conhecemos, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.